Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, Ivandro. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder trazer uma palavra ao coração dos irmãos, para as ovelhas do Senhor, para aquelas ovelhas que neste momento se encontram passando por momentos de dificuldade, passando pelo deserto. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração nessa tarde, nesta noite ou nesta madrugada. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo esta palavra. Livro histórico de Lucas, capítulo de número 15. Vou estar lendo a partir do versículo 1 até o 7. E nos diz assim a palavra do Senhor. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: Que homem dentre vós, quando ele fala dentre vós, ele está falando dos fariseus e dos mestres da lei, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca-no sobre o ombro, cheio de alegria. E vai para casa, então chama os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo. Achei a minha ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Meus irmãos, ao lermos a partir do versículo 1, entendemos que era um momento de crítica contra Jesus. Tudo que esperavam do Messias prometido é que ele viria ao mundo para se assentar apenas com aqueles que aparentemente eram santos, perfeitos e maiorais, ao contrário do que pensavam de Jesus. Meus irmãos, Jesus se assentava com os que diante da sociedade eram seres humanos desprezíveis, pecadores, pessoas que não tinham valor algum para a sociedade. E isto confundiu completamente, meus irmãos, os principais líderes da época, principalmente os fariseus e escribas, ao verem Jesus assentado com pecadores e publicanos. Eles começaram a criticar Jesus, dizendo: Olha, estão vendo? Ele se assenta com os piores. Ele recebe pecadores e come com eles. Nesse momento, meus irmãos, Jesus traz uma parábola que ficou conhecida com a parábola das ovelhas perdidas. E nessa mensagem, vamos aprender, meus irmãos, alguns detalhes que talvez nunca foram revelados diante da igreja, que de forma equivocada acaba distorcendo o que de fato está escrito nesta parábola. Por isso,
Fica comigo até o final desta mensagem. Vamos agora aos detalhes dessa parábola. O primeiro detalhe, meus irmãos, o pastor sentiu falta de uma ovelha. Sua preocupação não era a quantidade que diminuiu, mas sim, meus irmãos, com uma única ovelha que faltava. Ao contar as ovelhas, o pastor percebeu que uma estava ausente. Infelizmente, meus irmãos, temos que citar o fato de que alguns pastores ficariam preocupados, sim, mas a preocupação não é por causa de uma ovelha ausente, ou uma ovelha ferida, ou uma ovelha perdida. Mas a grande preocupação é que a quantidade de ovelha diminuiu. E vê se não é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com os tempos de pedra cheios, estopetados de gente, muitas vezes hipócritas, que se acham santarrões, que se acham que são mais santos do que as outras pessoas. E muitos estão preocupados com a quantidades. Aleluias. Mas não estão preocupados com aquelas ovelhas que estão ausentes. Ou seja, o rebanho está menor. Como se manter um grande número de rebanho é algo para alimentar o ego, alimentar o seu orgulho, para bater a mão no peito e dizer: no meu rebanho tem 100 ovelhas. E muitos pastores estão agindo dessa forma hoje. Sem escrúpulo, sem amor. E se dizem ser homens de Deus, mas não têm amor pelas ovelhas que se perderam, ou por aquelas ovelhas que se machucaram no meio do caminho. Mas nesse caso, meus irmãos, este pastor citado por Jesus não estava preocupado com a quantidade de ovelhas, mas a sua preocupação era com uma ovelha. Onde ela está? Será que se perdeu? Será que precisa de ajuda? Será que sofreu um acidente? Será que se feriu? Essa era a preocupação deste pastor que Jesus está citando. Esse pastor, ao se preocupar, meus irmãos, com uma única ovelha, demonstra um amor incondicional. O que está faltando para muitos nos dias de hoje. O amor incondicional pelas ovelhas. Estão preocupados com os dízimos. Estão preocupados com as ofertas. Estão preocupados em tirar a lã das ovelhas. Sugá-las até o último fio. Mas não demonstram mais amor por essas ovelhas. Aleluia. Este pastor, ao se preocupar com uma única ovelha, meus irmãos, demonstra um amor incondicional. Sem preocupação com o tamanho de rebanho, mas sim, meus irmãos, com uma ovelha que precisa de ajuda. A partir do momento que uma igreja se preocupa com a quantidade, ela começa a perder, meus irmãos, a identidade de Cristo. Deixando de ir atrás de uma pessoa ou de uma ovelha que se perdeu. Se a quantidade ainda está sendo, meus irmãos, motivo de orgulho na tua igreja,
a aparência de rebanhos grandes, igrejas lotadas, está tudo bem. Não importa se uma ou duas pessoas precisam de uma atenção diferente ou especial. Porque teus olhos estão preocupados com quantidades, com igrejas lotadas, mas não está prestando atenção naquelas pessoas que estão precisando de atenção, daquelas ovelhas que estão precisando de ajuda. Jesus ensina nesta parábola que uma única pessoa tem valor, meus irmãos. Não importa o tamanho do teu rebanho que tem na tua congregação. O que importa é que no particular uma pessoa precisa de ajuda e não pode se perder. Se diminuir o tamanho do rebanho, não é problema, meu irmão. Mas se uma ovelha está perdida, estando dentro do rebanho ou ausente, esse será o motivo de preocupação do pastor desta igreja. Porque no reino de Deus, escuta isso aqui, porque no reino de Deus, uma única alma tem valor para Deus. Agora você consegue entender que uma alma no reino de Deus tem valor? Quantas pessoas outra hora estavam na tua congregação e saíram? Nem pastor, nem irmãs, ninguém foi atrás dessa ovelha. Entenda que esta alma ela tem valor para Deus. O pastor não deixou, meus irmãos, as ovelhas no aprisco, mas sim no deserto. Olha o que está escrito no versículo número 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? Esse é um detalhe, meus irmãos, muito importante, porque aprendemos que as 99 ovelhas ficaram em um aprisco. Nós sempre aprendemos desse jeito. Mesmo que o aprisco seja no deserto, não podemos desprezar, meu irmão, a informação que as ovelhas não ficaram em um lugar confortável. Porque em nenhum lugar da Bíblia deserto representa conforto, mas sim provação. Deserto é símbolo de dificuldade, necessidade. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Também é um lugar onde, meus irmãos, é necessário a provisão divina, a providência de Deus. Porque ninguém sobrevive ao deserto sem que Deus o ajude. Aí eu te pergunto, aonde as 99 ovelhas ficaram? O texto mostra claramente que é no deserto. Porque este pastor, que demonstra tanto amor por suas ovelhas, que ao mesmo tempo que se preocupa com uma única ovelha perdida, vai ter coragem de deixar 99 ovelhas sem pastor. Aleluia, em um deserto. E aqui que muitos não entendem, meu irmão, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Que às vezes, por sua própria escolha,
e não a nossa, nos deixa no deserto, nos gerando um sentimento de abandono, como se ele não se importasse com a dificuldade que vamos enfrentar, com as lutas que teremos que passar. No deserto, meu irmão, é impossível não sentir necessidade, aleluia, batendo na porta. É impossível não sentir, no meio da provação, os problemas batendo na porta. No deserto é impossível ficar confiável. No deserto, de fato, vamos precisar de ajuda e clamar pela provisão de Deus. Mas aos poucos vamos entendendo o propósito deste deserto, que o próprio Deus nos coloca. Não para nos abandonar, meu irmão. Não para nos deixar jogado lá, mas para nos ensinar e nos revelar o seu propósito. Isso é muito importante a gente ressaltar. Deserto é lugar que Deus revela propósito. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, é neste deserto que você está passando que Deus vai revelar o propósito que Ele tem na tua família. É no meio desta dificuldade que você se encontra, da porta fechada, de tudo dando errado, é que Deus vai te fortalecer ainda mais na sua presença. É no meio deste deserto que Deus vai revelar o teu ministério, o teu chamado, o chamado na vida dos teus filhos. No deserto, a ovelha está protegida contra lobos. A sua lã a protege do calor, protege do frio. Se você se perguntar alguma vez, meu irmão, já viu um crente fiel morrer no deserto? É claro que não, meu irmão. O crente só morre no deserto em caso de desobediência. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o fiel sobrevive ao deserto, permanece fiel e alcança o propósito de Deus e ainda sai do deserto vitorioso e capacitado para uma grande obra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia temos muitos exemplos, todos aqueles que Deus chamou, meus irmãos, para uma grande obra. Essas pessoas foram conduzidas a um deserto, um lugar de provação e aprovação de Deus. Nem Jesus, sendo filho de Deus, escapou do deserto. Ao se batizar nas águas do Rio Jordão, de lá foi direcionado, diretamente conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, aonde vai iniciar o seu ministério. Ou seja, o deserto, meu irmão, é um ponto de partida para uma grande chamada. É no deserto que tudo começa. É no deserto que Deus vai levantar os seus escolhidos. É no deserto que aprendemos, aleluia, a depender de Deus e viver o que Ele tem preparado para nós. A vida confortável, meu irmão, que tanto promete hoje os pregadores, coaches, aleluia, nas mensagens motivacionais, na verdade são distrações emocionais, meus irmãos, para nos tirar do verdadeiro propósito eterno, tentando nos tirar da escola espiritual de Deus, que Deus tem preparado para nós. Aleluias. O verdadeiro pastor não tem problema em deixar as suas ovelhas em um deserto, porque ele sabe que o deserto não é lugar de morte,
mas sim o lugar de provisão. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e propósito de Deus para a tua vida. O deserto que você está passando não é para te matar. O deserto que tu está passando na tua família não é para acabar contigo. Está chegando provisão de Deus na tua vida nesta tarde. Está chegando provisão de Deus na tua vida nesta noite. Está chegando propósito de Deus na tua vida. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelha não morre no deserto, porque a sua lã protege do calor. A mesma lã que protege do calor, a protege do frio. Lembra, meus irmãos, do povo caminhando pelo deserto em direção a Canaã. Deus guiava o seu povo com uma nuvem durante o dia, que os protegia do calor do dia, e à noite, meus irmãos, uma coluna de fogo aquecia a noite fria do deserto. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem de fato é ovelha pode caminhar pelo deserto sem se preocupar, aleluia, nem no calor do dia e nem o frio da noite vai causar algum mal a você. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor Deus, meus irmãos, que nos chama, sabe que no deserto podemos sobreviver, aleluia, e ainda viver um momento de muita provisão e milagre da parte de Deus. Oh, Ramanagassúria Comanácia. Oh, glória a Deus, está chegando provisão de Deus, está chegando o milagre de Deus na tua casa, está chegando milagre e provisão de Deus na sua família. Alavassúria Comanácia. Eu creio na providão de Deus sobre este deserto. Esse deserto não é para te matar, não é para te derrotar, mas tem provisão de Deus chegando, tem milagre de Deus chegando sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, aleluias. Meus irmãos, além do detalhe da proteção, tem também a situação que os lobos não suportam o calor de um deserto. Lobos não sobrevivem a isso. O pastor sabia, meus irmãos, que no deserto os lobos ficaram distantes, ou seja, o deserto protege as ovelhas. É um ambiente que os lobos fogem. Lobos não gostam das altas temperaturas. E aqui cabe uma aplicação minha. Porque alguns crentes não gostam de calor do Espírito Santo. Da alta temperatura. Será que de fato são ovelhas? Tem gente que não gosta do calor, do fogo do Espírito Santo. Oh, meu irmão, aleluias. Assim como Deus falou comigo nesta palavra, eu creio que Deus está falando ao teu coração. Oh, aleluias. Reflita nesta mensagem sobre a tua vida. O maior propósito, aleluia, das ovelhas ficarem, meus irmãos, em um deserto, é que neste momento de deserto tem uma ovelha sendo resgatada. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as 99 ovelhas estão no deserto, tem uma ovelha perdida sendo encontrada nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Ou seja, muitas vezes
O nosso deserto será motivo de alguém perdido ser encontrado. Enquanto estamos passando pelo deserto, não estamos percebendo que tem gente sendo resgatadas através do nosso momento de deserto. Tem gente voltando para o Senhor. Tem gente no meio deste teu deserto voltando para Cristo. Neste teu deserto você está sendo instrumento de Deus para que aquela ovelha perdida se volte para Cristo nessa tarde. Tem alguém sendo curado nessa tarde pelo teu deserto. Tem alguém sendo reencontrado. E o pastor está fazendo. E o pastor está trazendo de volta quem se perdeu ao aprisco. Oh, aleluia! E logo, meu irmão, acontecerá uma grande festa pela pessoa que foi encontrada. E esta volta aos braços do Pai. Oh, aleluias! Você consegue entender que você é um instrumento de Deus? Tem gente voltando para Cristo neste momento por causa do teu deserto. Tem pessoas que se perderam e estão sendo encontradas por Cristo neste momento por causa do teu deserto. Halai chomanahai. Halamassúria comanahas. Alguém que se perdeu vai ser encontrado. Aleluia. E vai ter festa no aprisco. Oh, glória a Deus, aleluias. Enquanto você está enfrentando as dificuldades do deserto, o Senhor Deus está resgatando alguém, alguém ferido, está sendo encontrado neste momento por causa do teu deserto. Aleluia. Deus sempre vai revelar um propósito no deserto, meu irmão. E o maior propósito de todos é vidas sendo resgatadas da mão de Satanás. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neste deserto que você foi conduzido por Deus, você está protegido. Lobos ficarão distante. E principalmente de tudo isso, o propósito vai ser revelado diante dos teus olhos. Oh, glória a Deus! Alguém vai ser encontrado. Alguém ferido será curado. Você nunca percebeu que nos momentos mais difíceis da sua vida foram momentos de provisão, de milagre, de outras pessoas serem alcançados através da sua vida. Você nunca entendeu o propósito, mas Deus fez deste deserto que você se encontra um instrumento para alcançar almas. E isso que Deus está fazendo neste deserto, revelando o seu propósito na sua vida, vai te usar para resgatar pessoas que se perderam no meio do deserto. Vai usar o seu deserto para te proteger, te abençoar e transformar a vida de alguém que precisa de transformação, que precisa de ajuda neste deserto. Aleluia! Neste deserto, louve, agradeça. Aleluia! Pare para perceber o plano de Deus. Entenda que Jesus, o sumo pastor, sabe o que faz. Que mesmo que ele te coloque em um deserto, ele sabe o que está fazendo. Aleluias. Ele sabe que você aguenta. Ele sabe que você vai sobreviver. E no final vai se alegrar com alguém que vai voltar. Aleluia. A uma grande festa vai acontecer na sua casa. Oh, aleluia. Deus está te usando como instrumento para o teu filho voltar para Cristo.
Deus está te usando neste deserto para que o teu marido volte para Cristo. Deus está te usando neste deserto, aleluia, para que teu primo, para que tua tia volte para Cristo. E haverá ação de graça na tua casa. No versículo 6, o texto mostra a festa acontecendo. Mostra o quanto o pastor se alegrou com a ovelha que voltou, provando, aleluia, que a sua grande preocupação nunca foi o tamanho do rebanho, mas sim se todas as ovelhas estão saudáveis e protegidas, tanto as que ficaram no deserto, tanto aquela que foi resgatada. Meu irmão, que você reflita nesta palavra. Você que é pastor, reflita nesta palavra. Como é que você está com as suas ovelhas? Você tem se preocupado com aquelas que se perderam? Você tem se preocupado com aquelas que estão doentes espiritualmente? Esta alma que se perdeu e você não se preocupou, tem valor no reino de Deus e para Deus. Vá atrás dessa alma e haverá ação de graça na casa do Senhor. Você que está passando por este deserto, haverá milagre no meio deste deserto. Qual é o milagre, irmão Evandro? Aquela pessoa da tua família que se perdeu voltará para Cristo. Aquele teu esposo que voltou outra hora para a bebida, voltará para Cristo. O teu filho que, quem sabe, se perdeu nas drogas, nas festas, nas coisas mundanas, voltará para Cristo e haverá ação de graça na tua casa, para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos, ó Senhor, por este momento de comunhão e de partir o pão, porque este é o verdadeiro partir do pão, é a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que venha haver ação de graça nesta casa. Que os pastores que estão à frente de ministério venham se preocupar mais com as ovelhas que se perderam. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais do teu povo. Abra o entendimento da tua igreja. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, estes desertos para que pessoas sejam encontradas, para que pessoas sejam resgatadas da mão do inimigo, Senhor. Oh, meu Pai, a tua palavra diz que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Oh, meu Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, abre os olhos desses pastores que não se preocupam mais com as ovelhas perdidas. Usando este exemplo que o Senhor usou a minha boca para trazer esta palavra nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Senhor, abençoe, Senhor. Eu não estou aqui criticando ninguém, meu Pai, mas eu estou aqui ministrando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, estas famílias. Senhor, gera milagre no meio deste deserto. Gere propósito no meio deste deserto. Abençoe esta casa que está passando por luta neste momento. Eu declaro vitória. Eu declaro milagre pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro vitória na tua casa, no teu casamento, na tua vida conjugal, em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Pai, e te agradeço. Amém, meu Pai, e glória a Deus.